No ar. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 16 de setembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Bom, senhores, então vamos dar início aqui à pauta de julgamentos, começando pelo processo 4034-320, Eletropaulo, processo de relatoria do Dr. Rogério. Doutor Rogério, temos aqui o patrono acompanhando o doutor Pedro, acompanhando aqui o julgamento. Eu passo a palavra para o senhor para fazer uma apresentação do caso e do voto. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutor Pedro. Presidente, eu só estou editando o relato. Deixa eu só, por favor. Presidente, esse auto de infração, originalmente, ele contempla 4 itens, sendo o primeiro, acreditamento indevido de ICMS por ter efetuado crédito pela entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado da empresa, sem que, entretanto, revestissem as características legais necessárias que autorizassem o crédito. O item 2 também trata da mesma infração, pensando apenas em relação ao pátio do período. O item 3 é acreditamento indevido de ICMS por ter efetuado crédito do imposto sem apresentar a correspondente primeira via da nota fiscal de entrada. E o item 4 é não exibição à autoridade fiscalizadora, no prazo combinado na notificação, as primeiras vias das notas fiscais de entradas constantes no demonstrativo 3. Em relação ao item 4, a decisão de primeira instância afastou, né, esse item 4 por reconhecer que ele foi absorvido pelo item 3 do auto. Adentrando especificamente no voto, se me permite, eu vou direto já nas fundamentações do voto. Sobre o pleito de não conhecimento formulado pela representação fiscal dos pareceres técnicos juntados às folhas 8632 e 8858 e as folhas 8891 e 9135, entendo que não merece acolhimento, seja porque já foi objeto de decisão pela 45ª Câmara de Julgamento, seja porque é ausente qualquer prejuízo às partes ante o amplo contraditório realizado. Quanto às preliminares de nulidade do AIN e da decisão recorrida, não observa a existência dos alegados vícios, na medida em que ambos os atos detalhem com a exatidão necessária as infrações imputadas e os respectivos fundamentos, estando o lançamento, inclusive, em linha com o disposto no artigo 142 do CTN. Da mesma maneira, o julgador de primeira instância abordou todas as questões que considerou relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia posta, sendo certo que não está ele obrigado a tratar de cada um dos argumentos suscitados pela autuada, mas apenas aqueles suficientes à formação do seu convencimento. Relativamente à decadência, entendo que o termo inicial para fim de contagem do prazo de 5 anos se dá na forma preconizada pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, pois nas situações contempladas nos itens 1 a 3 do AIN não há pagamento antecipado do imposto, não havendo assim o que homologar, sendo inaplicável, portanto, a regra contida no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN.
Aliás, em sessão monotemática realizada em 22 de março de 2011, a Câmara Superior do Egrégio-Tite definiu que, para a hipótese de creditamento indivíduo ICM, a regra de decadência a ser aplicada é aquela prescrita no inciso 1 do artigo 173 do CTN. E aí eu transcrevo aqui no meu voto o enunciado de súmula 9 desse tribunal. Assim, tendo sido autuada e cientificada da lavratura do auto de infração em 13 de dezembro de 2013, não há que se falar em decadência, eis que o termo inicial se deu em 1º de janeiro de 2009 e o termo final dar-se-ia em 31 de dezembro de 2013. No mérito, embora respeitável a tese da autuada, mas entendo que os créditos por ela apropriados não encontram respaldo na legislação vigente, uma vez que efetivamente vinculados a materiais de uso e consumo ou são alheios à atividade do estabelecimento. Nos termos do artigo 20 e parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, do artigo 66, inciso 1 e 5 do RICMES, permite-se o creditamento do ICMS pago na aquisição de bens que entram no estabelecimento para o ativo permanente, salvo se as mercadorias forem alheias à atividade do estabelecimento ou destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento. Assim entendido, quando não for utilizada na comercialização ou que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização. Nesse sentido, muito embora afirme a autuada que as mercadorias relacionadas no demonstrativo 1 possuem intrínseca vinculação com a atividade de fornecimento de energia elétrica, sendo elas indissociáveis às redes de distribuição, mas a alegada integração, direta ou indireta, não ocorre na energia elétrica, mas sim nas redes de distribuição. Por outro lado, a mim me parece que a essencialidade dos materiais e veículos relacionados no demonstrativo 1 toma lugar de destaque se a atividade fim da empresa fosse apenas a prestação de serviço de manutenção de rede elétrica, quando então permitisse o respectivo creditamento ou, quando menos, ser empregados na construção ou ampliação de linhas de distribuição, mas não em simples manutenção em redes já existentes. Quanto à classificação das mercadorias e veículos como ativo mobilizado, apesar de ser, a meu ver, questão não essencial para fins de determinação da legitimidade dos créditos, a autoridade, a autoridade autuante as folhas 8.470 de forma lúcida assim observa. E aqui eu só vou destacar alguns trechos. Abre aspas. É preciso que a mercadoria adquirida tenha efetivamente sido contabilizada como ativo imobilizado, não o regulatório estipulado pela ANEEL para fins de formação da base remuneratória, mas o ativo imobilizado societário, conforme determinado pela legislação pertinente de observância obrigatória. É preciso perquirir se essa contabilização no ativo imobilizado refere-se a bens diretamente vinculados à realização do fato gerador do imposto, representando os chamados bens instrumentais, que participam no estabelecimento do processo de industrialização e ou comercialização de mercadorias ou da prestação de serviços. Item 3.3, edição normativa CAT 1/2001, sob pena de se considerarem alheios à atividade do estabelecimento. E, de qualquer modo, ainda que todos os bens relacionados no demonstrativo 1 tivessem assim sido registrados, é inegável que não são diretamente empregados na consecução da atividade fim da empresa, que é o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, conectadas à sua rede de distribuição, o que configura a condição de bens alheios à atividade do estabelecimento. Fecha aspas. E tais considerações aplicam também sobre o laudo contábil de folhas 8891 e 9135, ou seja, não basta simplesmente que as mercadorias estejam contabilizadas no ativo mobilizado, sendo necessária a demonstração de que foram empregadas na atividade fim da empresa. Portanto, a vasta documentação apresentada pela autuada, aí incluído o laudo de folhas 8632 e 8858, embora substanciais, não prestam para infirmar as acusações fiscais, especialmente se tratam simplesmente da estrutura e composição das redes elétricas, não demonstrando, pois, que as mercadorias ou objetos de autuação foram de fato empregadas na instalação e ampliação das redes de distribuição de energia elétrica. Em relação às argumentações sobre a multa aplicada, além da vedação disposta no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, a Câmara Superior desse Egrégio-Tite, em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2018,
aprovou o enunciado de súmula número 13, cuja redação é a seguinte: é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. E sobre a inexigibilidade dos juros de mora apurado acima da taxa Selic, é de acolher o pedido ante os termos da nova redação do enunciado de súmula 10 deste egrégio tribunal. Por essas razões, presidente, eu conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento apenas para limitar a taxa de juros de mora nos termos da nova redação da súmula 10. É como eu voto. Rogério, parabenizo pelo voto e pela análise. Eu já tinha lido o processo com alguma antecedência, então eu não tenho dúvidas sobre as suas conclusões. Mas eu gostaria de ouvir o doutor Rubens, se tem alguma consideração. Não, senhora presidente, eu acompanho o doutor Rogério. Doutor Odilo? Também sem considerações. Representação? Sem considerações, presidente. Obrigado. Eu também não tenho nenhuma, doutor Rogério, eu vou acompanhá-lo. Como eu disse, eu já havia também olhado com antecedência e eu não tenho dúvidas quanto às suas conclusões. O doutor já registrou o voto, então eu posso encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 40.34.320, Eletropaulo, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Doutor... Ai, perdi aqui. Doutor Pedro, esse é o resultado. Obrigado, senhora presidente, senhores jogadores. Obrigada, bom dia. Bom dia. Encerrando a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, vamos lá. O próximo processo é 41.33.988, CDG Componentes, processo de minha relatoria. O voto já está disponível. E aqui nós temos o seguinte, nós temos... são 3 infrações. Então, uma é falta de pagamento de imposto, por emissão de notas fiscais eletrônicas e saídas tributadas relativamente às mercadorias dadas em bonificação, sem o devido destaque do ICMS. O item 2... Cadê o item 2? O item 2 é deixar de pagar o imposto por emissão de notas fiscais eletrônicas, cujos itens se encontram relacionados no demonstrativo 2, que passa, tais documentos foram emitidos com CFAP 5405, venda de mercadoria adquirida ou recebida por terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. E o item 3 também deixou de pagar o imposto referentes a operações tributadas por escrituração livre de saídas do valor do imposto a menor que os valores destacados nos documentos fiscais. Aqui ocorreu o seguinte: a julgadora monocrática, ela excluiu alguns NCMs do item 1, alguns dos itens do item 2, e o item 3 ela julgou procedente. Então, nós estamos aqui com recurso de ofício em relação, pedindo o restabelecimento desses produtos que foram excluídos e um recurso ordinário para que o AIN seja julgado improcedente. Bom, esse recurso, tanto a defesa quanto o recurso, foi assinado
pelo representante legal da empresa. E eu me deparei aqui com alguns documentos que foram juntados no recurso ordinário. O que aconteceu? Ele diz aqui, ele alega aqui que houve uma inovação da julgadora tributária na medida que ela desclassificou essas mercadorias apenas pela descrição e sem outros elementos ou prova técnica que vem aqui corroborar o entendimento dela. E ele trouxe, dentre esses documentos, ele trouxe ficha de definição de NCM, uma publicação no Diário Oficial da União, notas fiscais, ele trouxe aqui alguns elementos. Então, por uma questão aqui de prudência, eu achei por bem, e essa é a minha proposta, conversão de julgamento em diligência, para que o EFR e a representação fiscal se manifestem aqui acerca desses documentos. E eu achei o argumento interessante do recurso ordinário, e houve até um equívoco ali da autuada, porque ele faz 2 vezes o protocolo, né, do recurso ordinário, ele faz um protocolo identificando como recurso voluntário, depois ele mesmo corrige, ele faz uma petição corrigindo, dizendo que é só para ser recebido esse recurso ordinário onde estão os documentos. E eu achei o argumento interessante porque ele diz assim, olha, quanto à desclassificação do NCM, essa é a minha primeira oportunidade de falar nos autos. Então, ele trouxe os documentos. Então, eu achei esse argumento relevante e considerando que eu tenho visto nos julgamentos aí da Câmara Superior, se faz necessário aqui essa manifestação antes do prosseguimento do julgamento desse processo. Então, é essa a minha proposta, conversão de julgamento em diligência. Antes de passar a palavra para os demais, eu gostaria de ouvir a representação, apenas por uma questão aqui de ordem, e depois eu passo a palavra para os demais. Sem considerações, presidente. Manda a diligência. É uma boa certo. medida. Tá certo. Doutor Rogério? Também sem considerações, presidente, vou acompanhar. Doutor Rubens? Também acompanho. Doutor Odilo? Também acompanho. Então, muito bem. Então, voto registrado. Eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, senhores. Então, processo 41.33988, o julgamento foi convertido em diligência. Encerrar debate, encerrar a votação, encerrar o julgamento. Tá. Muito bem, senhores. Terminamos a pauta de hoje. Alguma consideração? Nenhuma? Então, senhores, eu agradeço mais uma vez os trabalhos, agradeço mais uma vez a dedicação. Então, eu vou dar por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do dia 16 de setembro de 2029. Muito obrigada. Jailson, se puder fazer a gentileza de encerrar.